uma semana, as duas maiores cidades do Brasil quase pararam. São Paulo e Rio de Janeiro passaram por uma crise sem precedentes, assim como grande parte do planeta. O Globo News especial de hoje vai mostrar as mudanças na rotina das duas maiores cidades do Brasil. Como as pessoas estão criando novos hábitos e quais as dicas de especialistas de várias áreas para tornar esse período mais produtivo? Vamos falar também sobre as principais medidas adotadas pelo poder público para mitigar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro e em São Paulo, e os cuidados que todos nós precisamos tomar no dia a dia. A gente veio para o Copan, que é um prédio icônico aqui no centro de São Paulo. É quase que uma mini cidade no meio da metrópole. A pandemia do novo coronavírus mudou muito a rotina dos quase 5 mil moradores aqui. E o Copan não é só um prédio residencial, é também comercial. Tem uma galeria com dezenas de lojas aqui no térreo. Em dias de pico, chega a ter quase 20 mil pessoas. E é muito visível que o movimento caiu demais. Esse café é um café tradicional, conhecido, e muita gente vem aqui logo de manhãzinha. Mudou muito a rotina? Sim, aqui sim, muito, né? Esses dias aí, depois desse coronavírus ter aparecido aqui, né? Caiu quanto o movimento? Mais de 50%. Você não tá vendo, ó? O cliente, o freguês no balcão, o movimento caiu muito. A gente atende aqui muitos ingleses, pessoas muito de fora que conhecem, porque o café é muito famoso, né? Então, acabou. A cafeteria do Copan é quase tão antiga quanto o próprio prédio. É parada quase obrigatória de moradores, turistas e de pessoas que trabalham na região central de São Paulo. Hoje já veio gente tomar café? Como é que foi? Muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, você está vendo, nesse momento não tem ninguém. Nessa hora nós estamos na correria, nós dois aqui no balcão. O dono já falou em fechar por um tempo? Não. Tem como fechar. E como é que vai pagar as contas? Como é que vai pagar os impostos? Como é que vai pagar? Eu vou chegar no final do mês e eu vou querer receber o meu salário. Eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas obrigações a fazer. Como é que está o dia a dia aqui? Dia a dia tá... Do jeito que vocês estão vendo, né? Do jeito que vocês estão vendo, né? Adelino é proprietário da cafeteria há 42 anos e se preocupa com os reflexos da queda no movimento. É difícil, né? Aí fica nós dois aqui o dia inteiro assim, ó, de braços cruzados, esperando quem é o próximo, quem vai entrar, quem vai chegar aqui. A gente depende do trabalho da gente, né? Se eu perco o meu trabalho, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou, né? A senhora mora sozinha? Eu e meus 3 cachorros. Ainda tem essa família para sustentar, né? É fácil. O senhor tem medo? Eu tenho medo, acho que eu tenho medo. Quem é que não tem medo? Uma crise dessas aí, com os compromissos todos. Eu tenho condomínio, tenho folha de pagamento, tenho guarda-livre, tenho tudo que é imposto. E com quem a senhora conversa, com as poucas pessoas, é só coronavírus? Só coronavírus. Não tem mais assunto. Bom dia. Bom dia, Defendi? Bom dia. É Gabriel da Globo News. É, tá bom. Tá. Vou subir. Obrigado. Posso usar esse álcool gel aqui? Vou usar à vontade. Bom trabalho aí, viu? Prevenção é tudo. Dá licença. Bem-vindo. Edir, como é que mudou a rotina de vocês depois da pandemia? Eu comecei a trabalhar mais em casa, sair menos, aproveitando para fazer uma limpeza na casa, uma reorganização nos móveis, nos hobbies, etc. Né? Então, estamos mudando um monte de coisa aqui. Eu desci o elevador esses dias, encontrei com vizinhos. A gente sempre, eu e a vizinha, né? A gente troca beijinho, mas dessa vez a gente só cumprimentou de cotovelada, né? E ele, quando falava comigo, ele falava para baixo, para o chão,
E quando eu falava, ele olhava para o chão. E quando nenhum dos dois falava, parecia que estava trancando a respiração. É estranha essa mudança de comportamento? Acho que sim, né? Porque a gente assusta, a gente tem medo, né? Não sabe quem vai te trazer um vírus de presente, né? Com a família em casa, cada um assume uma tarefa. Às vezes eu lavo a louça, coloco a mesa, preparo um suco, corto algumas coisas, mas aí mais a mão na massa é com eles dois. Mesmo em casa, os estudos não saem da rotina. Eu acordava às 5h30 da manhã para ir para a escola às 7 horas e acabava meio-dia e 50. Agora eu estou acordando às 8 e fico até 1 hora trancado no quarto estudando, vendo as fichas que os meus professores passam pelo site do colégio. As provas foram canceladas, mas agora eu estudo bastante porque os professores mandam a lição pelo blog da escola. Circulando pela galeria, percorrendo o Copan, como é que está a sensação do pessoal, o estado de espírito, enfim, aquela cordialidade? Não circulei. Não sei dizer. Evitei. Tá, eu tô dentro da faixa de risco. Eu passei dos 60, disseram que esses caras têm mais chance. Ela tem chance de ser contagiada, mas tem menos chance de desenvolver doença. Eu tenho chance de ser contagiado e mais chance de desenvolver doença. Mudou muito a rotina aqui no Copan? O Copan faz um trabalho de prevenção desde o H1N1. Né? Quando teve lá o problema em 2008, a gente já começou a mudar a rotina aqui dentro. Né? E uma delas é cuidar muito bem dos elevadores e das áreas comuns, como sempre fizeram. Afonso é síndico do Copan desde 1993. E como é que estão os moradores? O comportamento, o pensamento, o dia a dia? Preocupados. Dá para perceber isso, especialmente nas portarias. Quando eu fico nas portarias para conversar, eu sinto já um certo cuidado. É triste ver o Copan assim? É. Só, você imagine que 12 anos atrás, eu tinha um movimento de quase 20 mil pessoas aqui dentro. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. É o que você está vendo agora. Agora, ó, é 12h07, então é um horário que começa a encher a galeria das pessoas que buscam os restaurantes, né? E está vazio, né? Nós teríamos agora, calculando por baixo, 100 a 150 pessoas. 150 pessoas? Você não encontra ninguém. Nem parece que é horário de almoço. Nem parece que é hora de almoço. Aqui enche, está vazio. Vazio o restaurante? Vazio. O movimento caiu mais ou menos quantos por cento? Vocês faziam quantas refeições por dia? No nosso caso, já se nota 40%. Quantas refeições saíam no almoço? Aqui, em média, de 50 a 55. A gente já está servindo 25, 27. O que a gente está trabalhando muito é para viagem, mas quem mora aqui por perto tem a possibilidade, a gente está pondo no Instagram, de ligar, de pedir, de reservar, chegar, pegar e levar. Mas está muito difícil. Margarete é a mãe de Milena e mantém uma agência de turismo dentro do restaurante da filha. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o movimento caiu muito? O movimento é zero, tá? Eu só estou resolvendo pepino desde quando tudo começou. Nos últimos 10 dias tem sido bem difícil, porque eu tinha um grupo de navio que eu ia acompanhar, que foi tudo cancelado. A senhora teve que fechar? Sim, eu estou trabalhando na minha casa, né? Eu levei meu computador daqui, estou atendendo as pessoas de lá. A gente morou na Espanha um tempo, né, fora. E eu tenho uns amigos que estão lá, eu tenho outros amigos que estão na França. E as coisas que eles têm me falado, de tudo que está acontecendo lá, é alarmante, é muito triste, né? A gente está saindo daqui para a gente fazer dar início à nossa operação de conscientização das pessoas para que elas fiquem dentro de casa para evitar o contágio do coronavírus. A gente está saindo nesse momento.
Não tem sirene, né? Tem? Tem sirene? Faz o teste aí. A gente viu em outros países fazendo isso, nós temos o equipamento que usamos em outras situações e resolvemos criar um texto e fazer nas praias já no dia seguinte de manhã, isso foi decidido à noite, para de manhã a gente já está nas praias presente e tentando estancar essa proliferação do vírus. Podemos contar com você? Bom dia a todos. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações nas praias. Por favor, para sua segurança... Terça-feira, praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. Nossa equipe acompanhou o trabalho de alerta dos bombeiros sobre o coronavírus. O que vimos foi a orla cheia. Você sempre conta com o corpo de bombeiros. Podemos contar com você? Obrigado. Os comandantes de quartel estão detectando locais de aglomeração, principalmente praias, locais de muitos bares, e só com a conscientização das pessoas que nós vamos conseguir. Para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte. Cada comandante de quartel está detectando os pontos de aglomeração da sua área operacional para adotar as mesmas medidas por todo o estado onde for necessário. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite... Aqui em Copacabana, a gente detecta que as pessoas saem do metrô e vêm para a praia bem na reta de onde saíram do metrô. Então a gente já está avisando já no metrô, quando ele descer do metrô, ele já ter aquele estalo de que vai ser um problema. Você sempre conta com o corpo de bombeiros. Tá na nossa história, nós trabalhamos na epidemia de 1918, da gripe espanhola, faz parte da história do Corpo Bombeiro. Bombeiros morreram trabalhando nessa epidemia e nós vamos trabalhar também aqui para evitar que seja uma grande epidemia no estado do Rio. Na quinta-feira, voltamos a acompanhar a corporação em uma ronda noturna. A cidade já estava mais vazia, mas ainda tinha gente na rua. Estou com todas as precauções e com todos os cuidados, porque está perigoso. O senhor mora aqui por perto? Moro aqui em cima. E daí, o que daqui eu fui fazer umas comprinhas e estou me preparando para subir. A gente não sabe o que vai acontecer. A partir da manhã, não sei. E antes costumava ficar cheio aqui numa quinta-feira, por exemplo? Tava. A gente vendia comida bastante, hoje não estamos vendendo quase nada. E você não tem medo de ficar aqui trabalhando, lidando? Tenho medo, né? Mas eu tenho que trabalhar, fazer o quê? A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações. Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para sua casa. Imagine você entrar em um prédio antigo, em um bairro tradicional de São Paulo, com ar de bairro de cidade pequena. Os velhinhos, pelo menos, né? Eu moro num prédio que tem poucos moradores, metade deles é de velhinhos. Eu vejo que parte deles não estão acreditando, acho que é uma gripezinha. Aqui nesse edifício, na Vila Buarque, na região central de São Paulo, uma moradora, a Priscila, se disponibilizou a ajudar os idosos nesses tempos de coronavírus, para ir na farmácia, ir no mercado, comprar alguma coisa. Inclusive agora a gente vai tocar aqui na porta de um dos moradores para ver se ele precisa de ajuda. Oi, seu Romeu. Então, o senhor está precisando de alguma coisa? Precisa que vá fazer compras no mercado ou na farmácia? Romeu, de 77 anos, vive com o irmão gêmeo no quarto andar do prédio. Recentemente ele sofreu um infarto, ou seja, está duplamente no grupo de risco. Por que o senhor acha que é só mais uma gripe, o coronavírus? Não, eu acho mais assim, o povo sabe falar muito, tá? Entendeu? Eu acho o seguinte, que tem que se alimentar bem, comer bem, né? Comer bem. Você vê, eu com um infarto, um derrame, não me derrubou. O senhor sabe que eu moro no quinto andar e eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado. Priscila é administradora da página da Vila Buarque numa rede social. Assim que os casos de Covid-19 começaram a se multiplicar, ela teve uma ideia:
Nesse cartaz, nesse modelo, a gente tem 3 modelos. Nesse modelo a gente coloca qual é o nome do morador, o andar, o apartamento que ele fica e coloca o telefone. E aí a gente tem outros que tem outras linhas, então as outras pessoas que precisam, elas vão colocando o telefone delas também. Certo. E aqui a gente só tem 8 andares, né? São 8 apartamentos. E mais idosos, né? mais da metade, mais ou menos, formada por idosos. No segundo andar mora a Mariângela, de 67 anos, junto com a irmã, também idosa, e uma sobrinha. Mariângela é aposentada, mas ainda trabalha com comércio exterior. O patrão a orientou a trabalhar de casa. Mas quantos dias que a senhora não sai de casa? Desde ontem, mais ou menos. É só extrema necessidade de ir numa farmácia ou de ir no mercado, porque ainda não senti que não devo sair totalmente, entendeu? Acho que ir até o mercado, até a farmácia não vai criar problema para mim. Dona Mariângela mora no prédio há quase 30 anos e diz que conhece bem os vizinhos. Ela arrisca dizer porque eles não pedem ajuda. Pessoa idosa é um pouco resistente para aceitar as coisas, né? E também não querem perder a autonomia, né? E também não tem consciência, talvez, da gravidade da situação. A senhora está com medo? O que a senhora sente esses dias? Com receio, medo não. Né? Uma situação incômoda. Porque se você sai na rua, você vê que os outros te olham meio estranho, né? Como dizendo, o que você está fazendo na rua? O teu lugar é ficar em casa. E acho que não tem que ser tão agressivo assim. A farmácia mais próxima do prédio de Priscila fica do outro lado da praça, que estava lotada de gente, mesmo com o corona. No caminho, cruzamos com vários idosos, aparentemente despreocupados. Oi, tudo bem? Vocês estão com álcool gel? Chega, acaba. Tem muito idoso que vem aqui sozinho comprar as coisas? Alguns, não muito, a maioria mais é o público jovem mesmo. Para ajudar os moradores do bairro, a farmácia passou a fazer entregas em domicílio. Em um livro, os atendentes também colocam os telefones e endereços dos clientes de terceira idade que precisam receber os remédios em casa. Priscila não desiste de dizer que se a pessoa quiser mesmo, pode ajudar. Qual que é o serviço mais que vocês fazem no mercado, farmácia? Seria ir no mercado, em farmácias, preferencialmente. E além disso, a gente também fez um mapeamento de lugares que oferecem deliveries. Então, para as pessoas poderem comprar das pessoas que servem e produzem aqui mesmo no nosso bairro, né? Então, em vez de pedir num restaurante em outra localidade, vamos ajudar o comércio local. Então, isso as pessoas estão entendendo que faz mais sentido. De um modo global, essa interdependência que a gente tem entre todos. A crise causada pelo novo coronavírus já deixou metade dos alunos do planeta sem aulas, cerca de 850 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, as escolas públicas da rede municipal e estadual anteciparam um recesso de 15 dias de meio de ano desde segunda-feira. Os alunos das escolas do estado terão aulas online. A medida atinge mais de 1.400.000 estudantes. A rede particular também suspendeu as aulas. Só na cidade de São Paulo, cerca de 2.447.000 crianças estarão em casa pelos próximos dias. Nas escolas públicas municipais, alunos, funcionários e professores entraram em recesso na segunda-feira. Nas escolas estaduais, serão 2 semanas de recesso e 2 de antecipação de férias. Nas particulares, as aulas estão sendo realizadas online. Um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, com 3.200 alunos e 560 educadores, adotou estratégias e adaptações com a suspensão das aulas. Quando a gente começou a preparar e planejar as ações para esse momento virtual, esse foi um princípio. Tem que acontecer diversidade de metodologias, diversidade de recursos e a crença de que os professores têm força, autonomia e total condição de cuidarem então desse aprendizado que é novo.
A escola teve que rapidamente adaptar seu ano letivo à chegada da pandemia do novo coronavírus. Alguns professores, pela fluência ou porque são professores do grupo de risco, com mais de 60 anos, grávidas, já estão gravando de casa e a gente já tem aí uma experiência de professores fazendo essa tarefa aqui e professores já trabalhando em suas próprias residências. Isabel é mãe de um adolescente e também está se adaptando à nova rotina do filho. A ideia aqui em casa é que ele acorde cedo, entre no computador, faça os trabalhos que ele tem que fazer, né? Como um horário de faculdade, de escola mesmo, né? E que depois ele possa ter o horário livre dele. E aí é interessante porque eles acabam fazendo um trabalho meio em grupo, né? Acabam conversando, né? Eu acho que isso também é importante. Em outro colégio particular da cidade, os desafios são os alunos mais novos, de 5, 6 e 7 anos. Já passamos o tempo em que entendíamos que o conhecimento era um acúmulo de informações. A gente sabe que as crianças podem rebater determinadas ideias, refutar hipóteses, testar, experienciar. Então, de fato, nenhum ensino à distância, do nosso ponto de vista, poderia ficar no lugar daquilo que se faz todo dia na escola, daquilo que é cotidiano. E por isso o desafio tão maior das crianças, das turmas das crianças menores, proporem atividades que prescindam dessa interação. Já para os adolescentes, o mais difícil é decidir como vai ser a distribuição das atividades e das matérias ao longo da semana. A gente está se baseando no planejamento que a gente faria para o trabalho aqui na sala. Então, uma atividade que presencialmente se propunha a trabalhar em 2 aulas, vai ser vivida dessa forma também no online. Oi, Beatriz. Então, quando for para digitalizar as tarefas que a gente fizer, você vai avisar? Vou avisar. Esses alunos vão viver agora uma nova forma de contato com a tecnologia. Na atividade escolar, o prazer não é imediato, né? Como é num game, como é numa série, num filme. Meu nome é Francisco, eu tenho 13 anos, eu já tenho quarentena faz um tempinho. As minhas aulas acabaram, eu tive que buscar material porque a escola prometeu fazer aulas online e deu certo realmente. As pessoas fizeram os exercícios, fizeram o que fariam em uma aula normal. Foi bem legal, na verdade. No dia da entrega, eu estarei online no horário da sua aula para ajudar você caso você não consiga entregar. E essas lições continuam contando como lição de casa, tá bom? Tá sendo difícil, como ao mesmo tempo não tá sendo. Às vezes tem vontade sim de sair de casa, só que eu posso, só que eu acho melhor não sair. Daqui a pouco, a ciência caminha a passos largos para ajudar nesta fase da crise do coronavírus. O Brasil é o país latino-americano que mais registra infecções pelo coronavírus. A contaminação passou rapidamente da transmissão local, quando você sabe de onde vem o vírus, para a comunitária ou sustentável. Agora, a transmissão do vírus é feita ao mesmo tempo por várias fontes não identificadas. As medidas para conter a disseminação foram aumentando durante a semana. Suspensão de escolas e universidades, fechamento de comércio, academias, eventos suspensos, home office. A ideia é evitar que as pessoas se contaminem. Em São Paulo, foi decretado o estado de calamidade pública e quarentena. A curva das pessoas diagnosticadas com a Covid-19 cresce exponencialmente. Quem está infectado e não é considerado grave, fica em isolamento. É pela internet e televisão que Pedro se comunica e se informa desde o dia 11 de março, quando recebeu o diagnóstico de coronavírus. Acho que esse clima um pouco, né, de impaciência, você ficar aqui nessa ansiedade, querer passar logo, acaba, acho que diminuindo, prejudicando um pouco a concentração. Recebi várias mensagens de pessoas que estão sofrendo mesmo, então acaba alternando também nos livros, mais vendo TV, vendo seriado, falando com as pessoas, com os amigos. O advogado mora em São Paulo
E foi em um casamento na Bahia que contraiu o vírus. Depois de uns 2, 3 dias, avisaram os convidados que um convidado, que também é meu amigo, tinha sido diagnosticado com o coronavírus. E aí, por conta disso, a gente passou a prestar atenção, né, em eventuais sintomas. E aí eu estava com sintomas bem leves, né, eu estava com bem pouquinho de dor de garganta e eu senti bastante dor nas pernas. E aí eu fui, então, no hospital fazer o exame. E quando eu cheguei no hospital, eles viram que eu estava com uma febre bem baixinha também, 37,3. Pelos sintomas, pareceria mesmo que eu estava com coronavírus. Eu já fiz o exame logo na sequência e depois de 24 horas mais ou menos saiu o resultado. Depois que saiu o resultado, como é que mudou a tua vida? Na verdade, a vida já mudou antes do resultado. A partir do momento que a gente teve confirmação de que uma pessoa deu positivo, a recomendação é você ficar em quarentena. Fala, galera, estou aqui. O quarto de Pedro fica no terceiro andar da casa. Ele e a família tomam vários cuidados para que o vírus não se espalhe. Agora eu vou pegar também algumas coisas que eu pedi, né, água. Liguei para minha mãe e falei que água, ela também já colocou umas frutas. Então tá aqui, ó, embaixo na escada, não sei se conseguem ver ali, ó, as garrafas de água. E ela também deixou um docinho para mim, ficou me dando comida para eu ficar aqui bem nutrido e saudável. E então quando eu desço para pegar, eu sempre vou de máscara e coloco uma luva também. E tanto eu como alguém da minha família vão estar de máscara e com luva. E você faz a desinfecção também de tudo que você usa para passar para ele? Exatamente. Passo álcool, né, nos talheres, na bandeja mesmo. O álcool em gel aqui eu acho que é o nosso maior aliado. Você conversa com seus parentes pela janela do quarto? Converso até. As pessoas dão risada, né, no meu Instagram, porque eu já postei umas fotos lá de como que funciona um pouco essa comunicação. Então tem até uma foto, né, da visão deles lá de baixo, eu na janelinha, e aí uma foto minha aqui vendo os meus pais, porque eles também estão em isolamento, né? Então eles também não saem de casa, porque eles tiveram contato comigo. O ao vivo é só realmente a uma bela distância. Ó, a gente janta assim. Na terça, Pedro deixou o isolamento pela primeira vez para ir ao médico. Eu fui de carro, dirigindo, né, porque como eu tô super bem, sozinho, e quando eu cheguei lá, eu até avisei, assim, o manobrista que veio pegar o carro, eu falei, eu estou com coronavírus, você quer que eu pare o meu carro? Aí falou, sim. Aí eu já parei numa vaga lá perto. Eles têm um andar que tem um espaço só para pessoas com suspeita ou que estão com o resultado confirmado. Então foi num lugar separado. O médico totalmente, né, com várias proteções, então desde a roupa, a máscara, a luva, e para poder me examinar. Mais um dia aí próximo de estar zerado. O isolamento do advogado está quase acabando e ele não vê a hora de poder, ao menos, circular pela casa. Considerando que eu estou sem sintomas hoje em dia, o médico está seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, que é de 14 dias de isolamento. Então, né, e eu já estou há um tempo, então assim, acredito que nesse fim de semana, no domingo ou segunda-feira, se eu, né, continuar sem sintomas, eu já vou estar liberado. O que você mais quer fazer quando você sair do isolamento? Não sei, acho que só de poder ter contato com alguém, assim, dar um abraço em alguém e acho que andar pela casa sem precisar se preocupar no que eu estou encostando, no que eu não estou encostando, vai ser bom. No domingo passado, dia 15, o número de casos confirmados da doença era de 200. Neste sábado, dia 21, já havia ultrapassado 1.100 resultados positivos. Logo, os Ministérios da Saúde e da Justiça baixaram uma portaria que determina a internação compulsória e permite a punição com multa e até a prisão de pessoas que não se submeterem ao isolamento compulsório, aos exames, aos testes e tratamentos. Os profissionais de saúde também poderão pedir ajuda à polícia se os pacientes não seguirem as orientações.
E isto não foi à toa. A Procuradoria-Geral da Bahia entrou com uma ação criminal contra um empresário paulista que viajou de São Paulo para o litoral baiano, mesmo depois de receber o diagnóstico positivo da doença. Ele contaminou pelo menos 3 pessoas, de acordo com o governo da Bahia. Diante do aumento dos números de pessoas com coronavírus em todo o país e do risco de um colapso de atendimento nos hospitais, o Conselho Federal de Medicina decidiu liberar a telemedicina em alguns casos específicos. Em ofício para o Ministério da Saúde, o CFM explicou que a medida é excepcional. As modalidades em que este atendimento pode ser usado são a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta, que serve para a troca de informações entre médicos. São quase 10 da manhã e nós estamos seguindo para o Hospital Albert Einstein, fica aqui na Zona Sul de São Paulo, para conferir como é feita a telemedicina. É o atendimento a pacientes via videoconferência. E logo que a gente sai da emissora, dá para ver que o comportamento do trânsito é diferente nesses últimos dias. Dr. Sidney, o que é a telemedicina? Telemedicina é uma ferramenta virtual de um acesso, de uma relação entre um provedor de saúde e o seu paciente, e essa ferramenta ela pode se utilizar por diferentes formas de tecnologia, ou por vídeo, ou por voz, ou por contato virtual através de mensagens. São todas as formas que, pautadas em tecnologia, permitem um relacionamento médico-paciente ou enfermeiro-paciente. O Departamento de Telemedicina do hospital já funciona há 8 anos para consultas que são chamadas aqui de urgência leve, para diagnóstico ou monitoração de tratamento. O tempo médio de espera de uma teleconsulta era de 11 segundos. Com a crise da Covid-19, aumentou para 8 minutos. A gente está em uma das salas do Centro de Telemedicina do hospital. Antes da pandemia do novo coronavírus, eram em média 300 atendimentos por dia por videoconferência. Esse número é 7 vezes maior. Nós não temos agendamento, é um serviço de livre demanda. O paciente ele acessa através de um hot site ou através de um aplicativo. Ele passa por um processo de verificação se ele é elegível ao serviço ou não. Passando pelo processo de verificação, ele já cai para o médico e o médico chama na fila por ordem de espera, tá? No que a gente recebe o atendimento, a gente abre numa tela o prontuário eletrônico do paciente e numa outra tela a gente tem a interação visual com o paciente, interação de vídeo e de voz. E nós fazemos perguntas sobre os sintomas do paciente, o paciente conta pra gente o que está sentindo e a gente faz o exame físico à distância. Por exemplo, para os casos de coronavírus, eu consigo avaliar se o paciente está com falta de ar ou não, perguntando se ele tem falta de ar, mas também observando no discurso dele se ele consegue completar frases sem precisar interromper para puxar ar. Oi, Maura, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Eu sou o Dr. Eduardo Cordioli e eu estou te atendendo hoje aqui na telemedicina do Einstein. Me conta, por que você procurou a telemedicina? Porque eu tenho sentido muita dor no corpo desde ontem e essa noite eu comecei a sentir febre. Então eu estou muito preocupada. Eu queria saber se eu preciso procurar um hospital. Tá certo. Você está tendo tosse também? Um pouco de tosse, sim. Falta de ar você está tendo? Falta de ar eu não tenho. O serviço de teleatendimento do hospital avalia mais de 400 mil pacientes de planos privados e consultas particulares. O hospital desenvolve um projeto de telemedicina em parceria com o Ministério da Saúde desde o ano passado. Não tinha o cenário do coronavírus quando o projeto foi iniciado, onde nós vamos prover com telemedicina 120 municípios da região norte do país, num contato entre as unidades básicas de saúde de lá com o especialista aqui. São 120 municípios, começando pelo estado do Pará, que deveria se ampliar para este tipo de atendimento. Seguinte, Maura, nós estamos numa época de pandemia do coronavírus, tá? Os sintomas do coronavírus que você está me contando são parecidos com esse, mas também são sintomas de um resfriado comum
Não tem como a gente fazer a diferença sem fazer o exame. Mas não é necessário fazer o exame direto a você, porque você não apresenta sinais de alarme. A recomendação atual é que você fique em repouso domiciliar por pelo menos 7 dias, né? Passando esses sintomas, 7 dias. Se esses sintomas se persistirem, aí é 14 dias a recomendação de repouso. Você deve procurar a unidade hospitalar se apresentar piora dos sintomas. Quais são as pioras do sintoma? Principalmente a febre começará a aumentar, não ceder com antitérmicos. Se por acaso você ficar com... se você tiver falta de ar, dispneia, começar a ter dificuldade de fazer as coisas do dia a dia, se você começar a ter dificuldade, ter que parar para respirar, é sinal que você precisa ir para o pronto atendimento. A infecção pelo coronavírus começou com casos locais, quando se sabe a origem do vírus. O primeiro homem diagnosticado havia passado pela Lombardia, na Itália, em 25 de fevereiro. No dia 13 de março, o Ministério da Saúde declarou que já havia transmissão comunitária, quando não se sabe mais a origem das novas infecções em pacientes. Isto mudaria a dinâmica do contágio e ligou o alerta em comunidades pobres do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu sou a Ziza, moradora do Complexo do Alemão, tenho 69 anos, estou no grupo de risco, estou procurando fazer tudo certinho como a autoridade manda, né? Lavando as mãos, mas nem sempre com frequência, porque aqui quase todos os dias está faltando água. No Rio, são 763 favelas com cerca de 2 milhões de moradores. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que as unidades de atenção primária intensificaram as orientações de prevenção nestas áreas. O prefeito Marcelo Crivella disse que pretende levar idosos que moram em favelas para hotéis da cidade. Já na cidade de São Paulo, que tem cerca de 1.715 ocupações e mais de 2 milhões de moradores, a prefeitura colocou carros de som nas ruas próximas às comunidades para intensificar e alertar sobre as precauções a serem tomadas diante da pandemia. Fiquem em casa, evitem aglomerações. A situação das favelas e das comunidades pobres de todas as grandes cidades do Brasil e do mundo trazem uma dificuldade adicional grande. E essa dificuldade está relacionada, primeiro, com o estado social dessas pessoas. São geralmente populações bem mais pobres, com um número maior de filhos, com baixa renda e vivendo num ambiente muito propício, pela alta taxa de contato social, à propagação de um vírus desse tipo. Porque são casas muito próximas, poucos cômodos, cômodos que albergam um número grande de pessoas. Muitas das vezes as pessoas até compartilham a mesma cozinha, porque às vezes a casa do filho é um quarto com banheiro, não é bem uma casa. Nós temos também muitas casas que são kitnets, e às vezes você olha e você acha que é uma casa e são 5 kitnets. Porque são muitas pessoas e as pessoas têm que ter moradia. O impacto do coronavírus na favela é muito maior, porque além da violência, também sofremos com a falta de saneamento básico e a precarização da saúde. As informações de prevenção não condizem com boa parte dos moradores das favelas e periferias. Então nós vamos entender que a diferença ocorre e que nós temos com políticas públicas ligadas com associações de moradores e com a própria população, nós vamos ter que tomar medidas especiais e específicas. As formas mais eficientes de evitar a contaminação são lavar as mãos e o rosto com frequência e usar também o álcool em gel, medidas que podem estar distantes de muita gente das favelas e periferias. Como que a gente pode prevenir se não tem água para lavar a mão, se boa parte não tem condições de comprar álcool em gel? Nós temos que reforçar a ação dos órgãos públicos nesses lugares, nesses 3 elementos, né? Saneamento, ali a parte de esgoto, coleta do lixo e água. Fui ver se tinha água para tomar banho, e aí eu geralmente tomo de mangueira ou de balde. E aí hoje tinha água no chuveiro, pouquinho, mas tinha. Eu acho que nós temos que ter
nas comunidades, em associação com as comunidades, nós devemos trabalhar com elas para que determinados kits de higiene estejam disponíveis. Ou seja, o governo vai ter que colocar nessas comunidades kits. E a outra é reforçar a atenção básica, reforçar a saúde da família imediatamente, reforçar as unidades básicas de saúde que existem em quase todas essas comunidades. A orientação é, só procure a unidade se tiver extrema necessidade, se a pessoa sentir que está com um problema, com algum sintoma grave do corona, está seguindo as recomendações. E, finalmente, a questão do transporte público, porque a grande parte da contaminação acontecerá exatamente no transporte público, apinhado de gente. Se existir um contaminado, vai facilmente passar o vírus. Então, nós temos que reduzir a densidade de pessoas nesses ônibus, trens e metrô. Né? E a maneira de fazer isso é ampliando a oferta e não reduzindo, como está se falando, e fazer com que as pessoas possam ir sentadas, não apinhadas, como a gente tem visto ainda persistir no transporte público. Em meio à pandemia e ao isolamento, gestos de solidariedade. A seguir. O coronavírus vai mudar a história do mundo, do Brasil e de cada um de nós. Em uma semana, muita gente passou a viver como Pedro. A rotina que eu tinha de sair para o escritório, ir para a academia, encontrar os amigos, tudo mudou. Hoje em dia eu fico 24 horas aqui. Ou como os filhos da Mariana. Tá estudando o quê, filha? Sim. O trabalho mudou de jeito, de lugar, de necessidade, de distância. Mudou os números da economia. E a gente vai tentar sobreviver atendendo as pessoas locais. Vai ser difícil. Não sei o que é que vai dar, viu? Vai quebrar muita gente. Em meio ao medo, a surpresa e a incerteza, surgiu no Brasil uma rede de solidariedade e empatia. E nesse momento, eu sinto que tem muita gente apavorada. O que a gente precisava? De pessoa que leva uma palavra amiga. Você não pode abraçar, mas você pode levar uma flor, que seja, fazer um bolo e levar um pedaço. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Nós somos todos iguais perante esse momento. Sou médica anestesiologista, trabalho aqui no hospital universitário. A gente está num esquema louco de plantão e tentando aliviar o hospital de todos os outros casos para a gente poder se concentrar nos pacientes que vão chegar com o coronavírus e discutir a melhor forma de nos protegermos e proteger a população. Galera da Rocinha, homenageando os médicos.